Olá pessoal, sou o professor Fabiano da disciplina de Física 4 da UCISAL, na modalidade EAD para o curso de licenciatura em Física. Então, vou resolver algumas questões nesse vídeo do material de vocês. Então, a primeira questão fala sobre os conceitos básicos de física óptica, né? A parte de óptica geométrica. E aqui mostra uma figura da bandeira do Brasil de forma esquemática. Na parte 1, vê o branco. Na parte 2, o azul. Na parte 3, o amarelo. E na parte 4, o verde. Isso sob uma luz branca, né? E se a bandeira for iluminada por uma luz monocromática amarela, a mesma pessoa verá provavelmente. Então, a luz monocromática é a luz que tem apenas uma cor, que nesse caso está falando sobre a luz monocromática amarela. Então, quando a luz monocromática incidir na bandeira, ela ou vai refletir amarelo ou preto. Se ela incidir no branco, ela reflete amarelo. Se ela incidir no amarelo, ela vai refletir o amarelo. Caso contrário, em qualquer outra cor, ela vai refletir o preto, ou seja, não vai refletir luz. Então, na parte 1, como é branco, vai refletir amarelo. Na parte 2, né, vou colocar aqui, ó, aqui vai refletir o amarelo. Na parte 2, como é azul, então vai refletir preto, né? Na parte 3, como é amarelo, vai refletir amarelo também. E na parte 4, como é verde, então não vai refletir luz e aí vai ficar preto. Então, a parte 1, amarelo, 2, preto, 3, amarelo e 4, preto. Alternativa A. A parte 1 fica amarelo e a parte 2 fica preto. Bom, nessa questão de número 2, ele dá uma câmera escura de orifício. E aí, a imagem que vai ser formada na câmera escura, aqui nesse anteparo aqui, vem através dos raios, da propagação dos raios retilíneos. Então, o raio de luz sai da parte alta, passa pelo orifício e atinge essa parte aqui. Saindo da parte baixa do objeto, passa pelo orifício e atinge esse anteparo aqui. Então, veja que vai formar dois triângulos aqui que vão ser semelhantes. Dois triângulos semelhantes. Um aqui e o outro aqui. Então, usando a semelhança de triângulo, a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como a distância da imagem ao orifício está para a distância do objeto ao orifício. Ou seja, I sobre 3, que é a altura do objeto, é igual a 0,06, que é a distância da imagem ao orifício, está para 5, que é a distância do objeto ao orifício. Fazendo esse cálculo matemático, você vê aí que a altura da imagem é de 3,6 centímetros. Ó, pessoal, mais uma questão sobre os conceitos básicos de física óptica. Essa questão 3 fala sobre a distância astronômica, que a unidade é dada em ano-luz.
que significa a distância que a luz percorre durante um ano. A questão fala: a luz proveniente da explosão de uma estrela percorre 4,6 anos-luz para chegar à Terra, quando, então, é observada em um telescópio. Pode-se afirmar que a estrela estava a 365 mil quilômetros da Terra? Não, né? A estrela estava a 13,8 milhões de quilômetros? Também não. A estrela estava a 4 bilhões de quilômetros? Também não. A estrela tinha 4,6 milhões quando explodiu? Não. A explosão ocorreu 4,6 anos antes da observação? Correto. Então, ela teve um tempo de 4,6 anos antes de ser observada. Então, ela explodiu a 4,6 anos antes da observação. Olá. Essa questão 4, fala sobre corpos luminosos e corpos iluminados. Corpos luminosos são aqueles que têm luz própria e corpos iluminados são aqueles que precisam de uma fonte de luz de outro corpo para poder emitir a luz. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida, 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente, olhando para o céu sem nuvens, veriam a Lua e estrela? Não, porque a Lua não tem luz própria. Somente a Lua? Também não. Somente as estrelas? Sim. As estrelas têm luz própria. Letra D e letra E são falsas. Letra E, para os planetas. Os planetas também não têm luz própria. Bom, essa questão fala sobre a reflexão da luz no espelho plano. E tem-se uma teoria fundamental da reflexão que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, com isso, o raio de luz saindo desse ponto, atingindo o espelho E1, depois o espelho E1 reflete o raio de luz, atingindo o espelho E2, e o espelho E2 reflete o raio para o ar. Então, como o raio de luz incide no espelho E1, formando um ângulo de 50 graus, então, como o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão, esse ângulo aqui vai ser 50 graus também. Com isso, eu vou descobrir quem é esse ângulo aqui, pelas somas internas dos ângulos de um triângulo que é igual a 180 graus. Se esse ângulo é 60, esse ângulo daqui equivale a 50, dá 110 a soma. Para 180, resta 70 graus. Então, nesse caso aqui, esse ângulo vai ser de 70 graus. Usando o teorema da reflexão da luz, esse ângulo de 70 graus equivale ao valor do alfa, ou seja, alternativa B, 70 graus. Bom, mais uma questão sobre reflexão da luz no espelho plano. E aí, essa questão 2 diz: uma pessoa de altura 1,8, cujos olhos estão à altura de 1,7 do chão, está de frente a um espelho plano vertical. Ele quer que você determine o tamanho mínimo do espelho, que é x,
e o tamanho e a altura mínima desse espelho ao chão, que é Y. Então, se o raio, para uma pessoa conseguir ver sua imagem, o raio de luz tem que partir da parte mais alta, que é da sua cabeça, atinge o espelho e reflete para os seus olhos. Outro raio de luz tem que sair da parte de baixo dos seus pés, atinge o espelho e reflete para os seus olhos. Então você vai ter aqui o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então você vai ter um triângulo aqui, cujo x eu vou chamar de x1, e outro triângulo cuja altura é a metade desse valor aí, que eu vou chamar de x2. Então, x1 é igual a x2. X1 é a metade da altura dos olhos até o chão. Então, x1 vai ser 0,85 metros. x2 é a metade. x2 é a metade da parte que sobra da altura até os olhos do rapaz, que é de 0,1. Dividido por 2 vai dar 0,05 metros. Então, a soma de x1 com x2 vai dar 0,9 metros. Para calcular y, é só você subtrair a altura da pessoa, que é h, menos a partezinha de x2, menos x, que vai ser de 0,85 metros. Olá, pessoal, mais uma questão sobre propagação retilínea da luz, né? A reflexão da luz no espelho plano. E aí a questão diz: a figura representa um espelho plano vertical e dois segmentos de reta AB e CD perpendiculares ao espelho. Suponha que um raio de luz parta de A e atinja C por reflexão no espelho. O ponto de incidência do raio de luz no espelho dista de D em centímetro é. Então, ele está dizendo que o raio de luz sai de A, atinge o espelho, e reflete até chegar ao ponto C. Ele quer saber o valor do ponto de incidência até o D. Eu vou chamar de X. Do outro lado fica Y. Então, se você somar X com Y, né, já vou ter a primeira equação aqui. X mais Y dá 48. Primeira equação. Vou montar uma segunda equação através do ângulo. Né? O ângulo que eu vou chamar de ângulo I, aqui, chamar de ângulo I, e vou chamar de ângulo R. Esses ângulos são os ângulos adjacentes ao ângulo de incidência e ao ângulo de reflexão. Por isso, são iguais. Com isso, você vai ter que dois triângulos, retângulos, e aí podemos usar as leis da trigonometria no triângulo retângulo. Então, a tangente de I
que é o cateto oposto sobre adjacente, 25 sobre y, e também a tangente de R, que é o cateto oposto, 50, sobre o adjacente, que é x. Como esses ângulos são iguais, esses ângulos I e R são iguais, então você vai ter que essas duas equações também vão ser iguais. Ou seja, 25 sobre y é igual a 50 sobre x. Então, organizando essa função em torno de y, você vai ter que y é igual a x sobre 2. X sobre 2. Essa é a segunda equação. Se você pegar essa segunda equação e colocar na primeira, você vai ter que x mais, aí eu vou substituir o y, que é x sobre 2, igual a 48. Resolvendo isso de forma bem simples, você vai ter que x é igual a 32 centímetros. Mais uma questão sobre reflexão da luz no espelho plano. Questão 4 diz o seguinte: uma jovem está parada em um ponto A, diante de uma vitrine, cujo vidro de 3 metros de largura age como uma superfície refletora plana vertical. Ela observa a vitrine e não repara que um amigo, que no instante t0 está em B, se aproxima com a velocidade constante de 1 metro por segundo, como indica na figura vista de cima. Se continuar observando a vitrine, a jovem poderá começar a ver a imagem do amigo refletida no vidro, após um intervalo de tempo, aproximadamente d. Então, a jovem está no ponto A, o amigo está no ponto B, se aproximando da jovem. Eu preciso saber a que ponto a jovem vai começar a ver o amigo, que é nesse ponto aqui. Então, desse ponto aqui até o espelho, eu vou chamar de x, na parte horizontal. E do espelho, do início do espelho até onde a jovem está, tem 2 metros. Como o raio de luz incide com o mesmo ângulo de reflexão, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, esses ângulos I e esse ângulo R são iguais. Com isso, você vai ter que 1, que é a distância da jovem ao espelho, sobre 2, que é a distância da jovem ao final do espelho, tem que ser igual a 2, que é a distância do amigo ao espelho, sobre x, que é a distância do amigo na parte horizontal ao espelho. Com isso, você vai perceber que a distância do amigo ao espelho é de 4 metros. Aí, usando a equação da velocidade, ΔX sobre ΔT, vai ser a velocidade de 1 metro por segundo, igual ΔX é 6, que é a posição final, menos 4, que é a posição inicial, vai dar 2. Dá 2 sobre ΔT. Então, ΔT é 2 centímetros. Letra A. Bom, pessoal, agora a gente vai estudar um pouco sobre a formação das imagens nos espelhos
esféricos. Pode ser côncavo e convexo. Nessa questão, fala o seguinte. A figura mostra um ponto objeto P e um ponto imagem P', conjugados por um espelho côncavo de eixo O1, O2. Letra A, ele quer que você transcreva essa imagem para o seu caderno e localize graficamente o espelho côncavo. Letra B, quer que indique a natureza da imagem P', se é real ou virtual, direita ou invertida. Então, se esse aqui é o eixo do espelho, é porque o espelho vai estar nessa parte vertical. Essa parte vai ficar perpendicular ao eixo. Como o objeto está no lado oposto à sua imagem, então com isso eu já sei que essa imagem que vai ser formada é uma imagem invertida. É uma imagem invertida. E para a imagem ser invertida, ela tem que estar antes do foco. Então, você vai construir um espelho, né? Um espelho por aqui, mais ou menos aqui, espelho côncavo, e aí a imagem, para ser formada, ela tem que ter no mínimo 2 raios de luz, um raio de luz notáveis, são 4, vou pegar 2, vou pegar o raio de luz que sai paralelo, atinge o espelho côncavo, é refletido passando pelo foco. Então, o foco ficaria mais ou menos aqui. O foco ficaria mais ou menos aqui. E aí, outro raio de luz passando pelo foco, por exemplo. Passando pelo foco, atinge o espelho e ele é refletido de forma paralela. Então, esses dois raios de luz se encontram aqui, formando a imagem. O centro deve estar mais ou menos por aqui, porque o centro é a distância ao dobro do foco. Letra A já está desenhada a imagem. Letra B, ele quer que você indique se é uma imagem real, virtual, direita ou invertida. É uma imagem real, porque foi formada fora do espelho, e é uma imagem invertida, porque foi formada no lado oposto ao eixo. Mais uma questão sobre a construção da imagem nos espelhos esféricos. Nesse caso, a questão 2, ele dá um espelho côncavo, né? Um objeto que tem uma distância de A a B, e quer que você determine graficamente a imagem desse objeto. Então vamos pegar novamente pelo menos 2 raios de luz. Pode pegar os 4 raios de luz notáveis, mas você precisa pelo menos 2 raios de luz. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar o raio de luz que sai passando pelo foco, e aí ele retorna paralelo. Outro raio de luz pode ser paralelo e ele é refletido pelo foco. Então, nesse ponto aqui, eu tenho o ponto B, que é a parte da orientação do objeto. Pega o ponto A, faz a mesma coisa. Você pode pegar o raio de luz, sei lá, vamos pegar de forma diferente. Vamos pegar o raio de luz passando pelo centro.
passando pelo centro, ele é refletido, voltando pelo centro. Passando pelo centro, ele volta pelo centro. Mas tem que ter outro raio de luz. Então, vamos pegar outro. Pode ser o paralelo. Ele volta. Se ele vai de paralelo, ele volta pelo foco. Pelo foco, ele vai atingir o raio de luz mais ou menos aqui, a parte de A. E aí você consegue construir a sua imagem saindo de A até B, que seria um vetor, né? Parecendo um vetor aí de A, que é esse ponto aqui A, aqui é o ponto A, aqui é o ponto A, aqui é o ponto A e aqui é o ponto B, conforme a figura ao lado. Mais uma questão falando sobre a formação das imagens pelos espelhos esféricos. Eu tenho um objeto ABCD, que está, o ponto C está no centro, né? No centro de curvatura, e aí essa reta aqui de C a B, como ela está no centro, vai formar uma imagem igual, invertida, mesmo tamanho. Aí você pega os pontos de A, né? O ponto de A saindo de forma paralela, reflete pelo foco. E aí eu passando pelo foco, pode ser passando pelo foco, ele reflete de forma paralela. Esse ponto aqui seria o ponto A. Aqui seria o ponto A. Aí traça-se uma reta, né, até o eixo e você vai formar a figura ABCD linha, que é a imagem. Mais uma questão sobre espelhos esféricos. Só que agora a gente vai falar a parte analítica e não a construção das imagens. E sim a gente vai analisar a posição do objeto, posição da imagem, foco, né, distância focal, e também a altura da imagem, a altura do objeto. A questão 4 fala: a um objeto colocado a 90 cm de um espelho esférico de pequena abertura corresponde a uma imagem que é real e situada a 60 cm do espelho. Baseado nesses dados, deduz a distância focal e reconheça a natureza do espelho. Então, a distância do objeto é de 90 centímetros. A distância da imagem é de 60 centímetros. Positivo. Por que positivo? Porque ele falou que a imagem ela é real. Então, se a imagem é real, a distância da imagem é positiva. Usando a equação de Gauss, que é o inverso do foco é igual ao inverso da distância do objeto mais o inverso da distância da imagem. Então, se você substituir os valores, você vai ter 1 sobre f é igual a 1 sobre 90 mais 1 sobre 60. Você pode fazer o MMC ou pode fazer o produto embaixo, 90 vezes 60, e a soma em cima, 60 mais 90. Então vai ficar
540 sobre 15, que é 36 centímetros. É a distância focal. Como o foco é positivo, então o espelho é de natureza côncava. Côncava é a natureza do espelho. Aí fica as questões 5, 6, 7 e 8 para o aluno resolver, cujo gabarito está aqui. Questão 5, gabaritado. Questão 6, também. Questão 7, questão 8. Bom, pessoal, agora essa questão fala sobre refração da luz. A refração é quando a luz passa de um meio para outro, cujo índice de refração é diferente do meio 1 e o meio 2. A questão fala: uma mesma luz monocromática tem velocidade de propagação 2 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo e 1,5 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, respectivamente no meios 1 e 2, separados por uma superfície S, sendo de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo a velocidade da luz no vácuo. Determine os índices de refração absoluta do meio 1 e 2, o ângulo de refração do meio 2, se a luz percorrendo no meio 1 atinge a superfície sob o ângulo de 30 graus com o normal. Esse é o ângulo de incidência. Então, na alternativa 1, a gente pode utilizar que o índice de refração absoluto é igual à velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade dessa luz no meio 1. Então, ficaria a velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 elevado a 8, sobre a velocidade dessa luz no meio 1, que é de 2 vezes 10 elevado a 8. Então, se você dividir isso, vai ficar 1,5, que é o índice de refração do meio 1. No meio 2, da mesma forma, divide-se a velocidade da luz no vácuo pela velocidade dessa luz no meio 2, que é de 1,5 vezes 10 elevado a 8. E aí você vai obter um índice de refração absoluto do meio 2, que vai ser 2. Na letra B, você vai usar a lei de Snell-Descartes, que ele fala o seguinte: o produto do índice de refração pelo seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 com o seno do ângulo de refração. Nesse caso, como a gente já sabe quem é o índice de refração do meio 1, o seno do ângulo de incidência, que é 30 graus, vai ser igual ao índice de refração do meio 2 com o seno do ângulo de refração, que é o que ele quer saber. Se você multiplicar 1,5 vezes o seno de 30, e vai dar 1,5 vezes 1,5 igual a 2 vezes seno de refração. E aí você vai obter o seno do ângulo de refração como sendo 3 sobre 8. Esse seria o valor do seno do ângulo de refração. Se você quiser saber o ângulo, é só você colocar arcosseno nesse valor, que vai dar em graus 22 graus. Mais uma questão sobre refração diz o seguinte: um raio de luz monocromático, ao passar do ar, cujo índice de refração é 1, para a água, reduz sua velocidade de 25%. O índice de refração absoluto da água para esse raio luminoso é de aproximadamente.
Então, o índice de refração é a velocidade da luz no vácuo sobre a velocidade da luz no meio. E aí, a velocidade da luz permanece e a velocidade da luz no meio é 3c sobre 4, porque é a redução de 25%. Nesse caso, aqui eu tenho 75% da luz. É a velocidade de 75% da luz do vácuo nesse meio. E aí você pode simplificar a velocidade da luz aqui em cima com a velocidade da luz aqui embaixo e vai dar 1,3, que é a alternativa B. Mais uma questão sobre refração e a gente vai usar a lei da refração de Snell-Descartes. A figura a seguir indica a trajetória de um raio de luz que passa de uma região semicircular que contém ar para outra de vidro, ambos de mesmo tamanho e perfeitamente justapostas. Determine numericamente o índice de refração do vidro em relação ao ar. Então, as leis de Snell-Descartes falam que o índice de refração do meio 1, vou chamar do ar, é vezes o seno do ângulo de incidência, é igual ao índice de refração do meio 1, que é o vidro, vezes o seno do ângulo de refração. Então, o índice de refração do ar é 1. O seno do ângulo, a gente pode usar a relação trigonométrica do triângulo retângulo. Aqui eu tenho o ângulo de incidência, que vai ser o cateto oposto, que é R9, sobre a hipotenusa, que é R, é o raio da circunferência. Igual. Aí eu vou ter o índice de refração do vidro, vezes, novamente, outra relação trigonométrica, que diz que o ângulo aqui, ó, o ângulo de refração, né? Aí eu vou usar o cateto oposto, que é 6, sobre a hipotenusa, que é o R. Então, o seno atribui essa relação trigonométrica, cateto oposto sobre hipotenusa, e você vai obter essa equação aqui, que é de 1 vezes 9 sobre R é igual a N vezes 6 sobre R. A gente pode já simplificar esse R com esse R, porque o raio da circunferência é igual, e você vai obter um índice de refração de 1,5. Lembrando que o índice não tem unidade. Mais uma questão de refração agora sobre ângulo limite. Então, a questão diz o seguinte: um ladrão escondeu um objeto roubado, suponha que este seja pontual, no fundo de um lago raso com 23 centímetros de profundidade. Para esconder o objeto, o ladrão pôs na superfície da água, conforme a figura a seguir, um disco de isopor de raio R. Calcule em centímetro o raio mínimo R para que o objeto não seja visto por qualquer observador fora do lago. Tome o índice de refração da água do lago em relação ao ar como raiz de 10 sobre 3 e suponha a superfície do lago perfeitamente plana. Então, o objeto está aqui, no fundo do lago. Esse aqui é o isopor.
E aí, para que uma pessoa não consiga ver o objeto, o raio de luz tem que sair daqui do objeto, atingir essa parte final do isopor e o raio de luz não deverá ser refratado, ou seja, não deverá passar do meio da água para o meio ar, e sim o raio de luz tem que ser refletido de forma internamente, ou seja, esse ângulo, esse é o fenômeno chamado reflexão total da luz. A partir desse ponto, a luz não vai mais refratar, ou seja, não vai mudar de meio, e sim vai voltar para o meio que ela está. A partir desse ponto aqui, eu vou ter um ângulo que a gente chama de ângulo limite, é o L, ângulo limite. Veja que você vai formar um triângulo aqui, onde a parte de baixo é o raio, equivale ao raio, e a parte da altura é a profundidade, que a questão coloca como H. Apagar esse forma H. Então, para você achar esse valor de R, a gente pode usar uma relação trigonométrica de a tangente de L, do ângulo limite, é igual a R, que é o cateto oposto, sobre H, que é o cateto adjacente. H você já tem, que vale 23 centímetros. Então, falta achar a tangente do ângulo L. Bom, o ângulo limite é calculado através da lei de Snell-Descartes como sendo seno do ângulo limite é igual ao índice de refração do meio 2, que é o ar nesse caso, vale 1, sobre o índice de refração do meio 1, que é a água, que vale raiz de 3 sobre 3, raiz de 10 sobre 3. Então, vai ficar 1 sobre o índice de refração da água, do lago, que é raiz de 10 sobre 3. E aí você vai encontrar que o seno do ângulo limite é igual a 3 raiz de 10 sobre 10. Com o seno, você vai descobrir o cosseno, através da relação fundamental da trigonometria, que fala que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, com isso aqui, você eleva o seno ao quadrado, e aí você vai obter 9 sobre 10. Com esse valor, você vai descobrir que é cosseno ao quadrado, usando a relação fundamental da trigonometria. Com isso, você acha o cosseno do ângulo L, que dá a raiz de 10 sobre 10, e aí você vai achar a tangente. A tangente nada mais é do que a divisão do seno, que equivale a 3 raiz de 10 sobre 10, dividido pelo cosseno, que é raiz de 10 sobre 10. Vai dar um valor de 3. Aí você chega na equação de tangente de L igual a R sobre H. A tangente de L a gente já achou que é 3. R você vai querer saber na questão.
e H vale 23. Se você substituir 3 no lugar da tangente de L e substituir H por 23, quando você resolver o R, você vai achar 69 centímetros, né? 69 centímetros. Mais uma questão, agora sobre as miragens, né? Que são efeitos ópticos produzidos por desvio dos raios de luz em dias ensolarados e quentes, olhando ao longo do asfalto, tem-se a impressão de que está molhado. Com base nas leis da refração da luz, explique por que esse fenômeno ocorre. Então, o ar quente, né, próximo às camadas do asfalto, vão refratando a luz, né, que vem de objetos como carro, nuvens, né, inclusive o céu, e aí vai refratando até chegar ao ponto de que ela não mais refrata, e sim acontece a reflexão total da luz, e aí a gente consegue ver alguns objetos, como o carro, ou até o próprio céu azul na pista e pensar que a pista está molhada. Mas, na verdade, é um fenômeno da miragem. Mais uma questão, essa sobre a reflexão total da luz, diz o seguinte: uma fibra óptica, mesmo encurvada, permite a propagação de um feixe luminoso em seu interior, de uma extremidade à outra, praticamente sem sofrer perdas. A explicação física para o fato acima descrito é a seguinte: como o índice de refração da fibra óptica em relação ao índice de refração do ar. Então, a equação para a reflexão total é a seguinte: o seno do ângulo, limite, é igual ao índice, no caso do ar, no caso desse exemplo do ar, sobre o índice da fibra. Para que ocorra a reflexão total da luz, é preciso que o índice de refração do ar seja menor do que o índice de refração da fibra. Com isso, a luz não refrata, e sim reflete. Daí as alternativas, a alternativa B fala que o índice de refração da fibra tem que ser alto, ocorre a refração interna total da luz.